No princípio de todas as coisas, quando ainda não havia memória humana, quando o tempo ainda não era contado em dias como conhecemos hoje, quando não existia história para ser registrada, havia apenas Deus, eterno, absoluto e soberano, e foi nesse cenário sem testemunhas humanas que ele decidiu criar não apenas o universo visível, mas também alguém que pudesse refletir sua imagem. Alguém que tivesse consciência, responsabilidade e capacidade de escolha. Antes do surgimento do primeiro homem, Deus já havia separado a luz das trevas, estabelecido o firmamento, organizado os mares, feito surgir a terra seca, enchido o mundo de vegetação, colocado sinais no céu para marcar estações, dias e anos, e criado toda forma de vida animal, cada uma segundo a sua espécie, obedecendo perfeitamente a sua palavra. Mas ainda não havia alguém que pudesse compreender tudo aquilo, cuidar da criação e se relacionar com o Criador de forma consciente. Então, em um momento único, diferente de todos os outros atos criativos, Deus declarou algo que não havia sido dito antes, afirmando que faria o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, concedendo-lhe domínio sobre a terra e sobre todos os seres vivos, e essa decisão não foi expressa como uma simples ordem, mas como um ato intencional, pessoal e profundo. O homem não surgiu apenas por um comando verbal, mas por um gesto direto de Deus, que se inclinou sobre a terra, tocou o pó do solo e moldou cuidadosamente um corpo humano, ainda sem vida, sem movimento e sem consciência, um corpo feito da mesma matéria que compunha a criação, mostrando desde o início que o homem estaria ligado à terra, dependente dela e responsável por ela. Quando aquele corpo estava formado, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e naquele instante algo extraordinário aconteceu, pois o pó se tornou carne viva, os pulmões se encheram de ar, o coração começou a bater e a consciência despertou, fazendo com que o homem abrisse os olhos pela primeira vez, não como uma criança indefesa, mas como um ser plenamente formado, capaz de pensar, compreender e se relacionar. Esse homem recebeu o nome de Adão, que carrega o significado de humanidade e terra, lembrando que ele veio do pó e que, apesar de ter recebido vida diretamente de Deus, continuaria ligado à criação da qual foi formado. Antes mesmo de Adão compreender totalmente sua própria existência, Deus já havia preparado um lugar específico para ele, um ambiente perfeito chamado Jardim do Éden, um espaço onde não havia morte, dor, escassez ou corrupção, onde tudo funcionava em perfeita harmonia e onde rios nasciam para irrigar a terra, tornando-a fértil e abundante. Ao colocar Adão nesse jardim, Deus não o tratou como um visitante ou mero espectador, mas como um responsável, confiando-lhe a missão de cultivar e guardar aquele lugar, demonstrando que o trabalho fazia parte do propósito humano desde o princípio e não era resultado de castigo ou pecado. Dentro do Éden, havia inúmeras árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, mas duas delas ocupavam um lugar central e carregavam um significado especial: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus concedeu a Adão total liberdade para comer de todas as árvores do jardim, com apenas uma restrição clara e direta, ordenando que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, alertando que, no dia em que o fizesse, certamente morreria. Essa ordem não era confusa, nem ambígua, e estabelecia um limite simples que colocava diante do homem a necessidade de confiar e obedecer, mesmo vivendo em um ambiente onde tudo lhe era favorável. Adão vivia em constante comunhão com Deus, ouvindo sua voz, reconhecendo sua presença e caminhando com ele sem medo ou vergonha, pois ainda não conhecia o pecado nem suas consequências. Nesse período, Deus trouxe até Adão todos os animais para que ele lhes desse nome, e ao fazer isso, o homem exercia autoridade e demonstrava entendimento, reconhecendo as características de cada criatura e atribuindo-lhes identidade. No entanto, entre todos os seres vivos, não havia ninguém semelhante a ele, ninguém com quem pudesse compartilhar plenamente sua existência, e foi então que Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só. Para resolver essa solidão, Deus fez cair sobre Adão um sono profundo, um estado sobrenatural no qual o homem não participou conscientemente do que estava prestes a acontecer, demonstrando que a solução não viria de seu próprio esforço. Enquanto Adão dormia, Deus tomou uma de suas costelas e, a partir dela, formou a mulher, criando alguém que não vinha do pó diretamente, mas do próprio homem, estabelecendo uma conexão única entre os dois. Quando Adão despertou e viu a mulher diante de si, ele reconheceu imediatamente que ela era parte dele, declarando que ela era osso de seus ossos e carne de sua carne, e chamou-a de mulher, pois havia sido tomada do homem. Adão e Eva viviam nus e não sentiam vergonha, pois ainda não havia culpa, malícia ou separação entre eles e Deus, e tudo permanecia em perfeita ordem até o momento em que uma nova voz surgiu no jardim, uma voz que não vinha do Criador, mas de uma criatura astuta, a serpente, que se aproximou da mulher e iniciou um diálogo que mudaria para sempre o destino da humanidade. Em vez de negar diretamente a palavra de Deus, a serpente lançou dúvida, questionando se Deus realmente havia dito que eles não poderiam comer de todas as árvores do jardim, levando Eva a refletir sobre a ordem divina sob uma nova perspectiva. Ao ouvir a serpente, Eva explicou a ordem que havia recebido, mas acrescentou algo que Deus não havia dito,
afirmando que não poderiam nem tocar no fruto, o que demonstra que a dúvida já começava a distorcer a compreensão da verdade. A serpente então afirmou que eles não morreriam se comessem do fruto, mas que seus olhos seriam abertos e eles se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto, percebeu que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, e decidiu comer, confiando mais na promessa da serpente do que na palavra de Deus. Depois de comer, Eva ofereceu o fruto a Adão, que estava com ela. Embora ele não tenha sido enganado da mesma forma, escolheu comer conscientemente, quebrando deliberadamente a ordem que havia recebido diretamente de Deus. Nesse momento, algo mudou imediatamente, pois os olhos de ambos se abriram, não para uma condição superior, mas para a percepção da própria nudez, da vulnerabilidade e da culpa, fazendo com que sentissem vergonha e tentassem se cobrir com folhas de figueira, numa tentativa humana de lidar com uma consequência espiritual por meio de soluções superficiais. Quando ouviram a voz de Deus andando no jardim, algo que antes era motivo de alegria e comunhão, tornou-se motivo de medo, levando Adão e Eva a se esconderem entre as árvores. Ao chamar por Adão e perguntar onde ele estava, Deus não buscava informação, mas confrontava a nova condição do homem, dando-lhe a oportunidade de reconhecer sua falha. Adão respondeu que havia se escondido por medo, pois estava nu, revelando que algo profundo havia sido quebrado em seu interior. Deus então questionou quem havia mostrado a ele que estava nu e se ele havia comido do fruto proibido, e diante dessa pergunta direta, Adão não assumiu totalmente sua responsabilidade, colocando a culpa na mulher e, indiretamente, em Deus, afirmando que a mulher que ele lhe dera havia lhe oferecido o fruto. Eva, por sua vez, transferiu a culpa para a serpente, e assim o pecado começou a se manifestar não apenas como desobediência, mas como negação de responsabilidade. Deus pronunciou então as consequências de forma ordenada, começando pela serpente, que foi amaldiçoada e condenada a rastejar, e ao declarar que haveria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, anunciou a primeira promessa de redenção, afirmando que um descendente pisaria a cabeça da serpente, mesmo sendo ferido por ela. À mulher, Deus declarou que haveria dor no parto e conflitos nos relacionamentos, e ao homem, declarou que a terra seria amaldiçoada por sua causa, tornando o trabalho árduo e cansativo, exigindo suor e esforço para produzir alimento. A sentença final dada a Adão foi clara e definitiva, afirmando que ele era pó e ao pó retornaria, introduzindo a morte como uma realidade inevitável para a humanidade. Antes de expulsá-los do Éden, Deus fez algo significativo ao vestir Adão e Eva com roupas de pele, indicando que um animal foi sacrificado para cobrir a vergonha humana, estabelecendo um princípio de que a cobertura do pecado exigiria derramamento de sangue. Em seguida, para impedir que o homem comesse da árvore da vida em seu estado caído e vivesse eternamente separado de Deus, o Criador expulsou o casal do jardim e colocou querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho. Fora do Éden, Adão passou a viver em um mundo marcado por resistência, sofrimento e limitações, aprendendo a lidar com o cansaço físico, com o envelhecimento e com as dificuldades da vida. Eva deu à luz Caim, e depois Abel, e Adão experimentou algo novo ao ver seus filhos crescerem em um mundo já corrompido pelo pecado. Quando Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus, Abel entregou o melhor de seu rebanho, enquanto Caim ofereceu frutos da terra sem a mesma reverência, e quando Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, a inveja e a ira tomaram conta do coração do primogênito. Apesar de Deus advertir Caim sobre o pecado que estava à porta, ele não deu ouvidos, e em um momento de violência, matou seu irmão no campo, tornando-se o primeiro assassino da história. Adão, que havia introduzido o pecado no mundo, agora via seu impacto direto na própria família, experimentando a dor do luto ao perder um filho de forma brutal. Mais tarde, Deus concedeu a Adão e Eva outro filho, chamado Sete, por meio do qual a linhagem humana continuaria e do qual surgiriam gerações que manteriam viva a esperança da redenção prometida. Adão viveu 930 anos, testemunhando o crescimento da humanidade, o surgimento de cidades, o aumento da violência e a progressiva corrupção do mundo, carregando consigo a memória de um tempo em que tudo era perfeito e a comunhão com Deus era plena. Com o passar dos anos, seu corpo envelheceu, suas forças diminuíram e, finalmente, ele experimentou a morte, retornando ao pó de onde havia sido formado, cumprindo a palavra que Deus havia declarado após a queda. A história de Adão não termina com sua morte, pois por meio dele o pecado entrou no mundo, mas também por meio de sua linhagem veio aquele que traria redenção, Jesus Cristo, o segundo Adão, que onde o primeiro falhou, venceu, oferecendo vida eterna à humanidade. Assim, a trajetória de Adão se torna um espelho da condição humana, mostrando que cada escolha tem consequências e que a desobediência gera separação, mas também revelando que Deus, mesmo diante da queda, jamais abandonou seu plano de restauração.